Repira, não repira. Fica nervosa, tá? Minha filha não fica Agora nervosa. É de verdade, vai e arrasa. Eu prefiro falar ao vivo. Você Então gosta vai, mesmo, então é o seu então momento. Não, eu prefiro sem nada programado, entendeu? Prefiro do meu coração. Então vai. Eu confio em você. Abre o Vai, coração. pode ir. Vamos. Quando ele der ok. Calma, é uma coisa forte. Talvez um Rivotril aí. Eu também. 0,25 miligramas. Você tomou? Vai ter que começar de novo. Você tomou? Fala foi de novo pra mim. Tá? Olá, pessoal. Eu sou a Bia, estudante de medicina. Travei. Calma, pode começar de novo? Calma, tô nervosa, gente. Calma. Pode? Pode fazer igual a gente fez no vídeo ou eu começo? Então tá. Olá, pessoal, eu sou a Bia, estudante de medicina. Bem-vindos ao primeiro episódio do Endocast, um bate-papo divertido sobre endocrinologia para estudantes de medicina. Hoje a gente está aqui com a Ana Júlia, a Helena, a Tássia, a Kelly e a Tamires. Então, o assunto hoje é um assunto fundamental, não só para quem tem diabetes, mas também para familiares, cuidadores, amigos que convivem com a doença, né? Então, a gente vai falar hoje sobre como armazenar e como aplicar corretamente a insulina. Isso garante que o tratamento funcione bem e dê resultado. É exatamente isso que a Bia falou, gente. A insulina, ela é um hormônio muito sensível. E a forma que ela é armazenada e aplicada vai fazer total diferença na sua ação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no podcast, mais algumas coisinhas também. Então, agora eu vou dar um contexto um pouco fisiológico aqui para o assunto. Normalmente, a insulina é utilizada para os diabetes mellitus tipo 1 e, em alguns casos, para o tipo 2, né? Então, contextualizando fisiologicamente aqui, a gente tem as células betas que se encontram no pâncreas e quem tem a diabetes tipo 1 tem uma ausência, uma deficiência nessa célula beta. O que essa célula beta faz? Ela produz a insulina. E o que a insulina faz? A insulina pega ali no sangue a nossa glicose, que está ali correndo no sangue, e leva para dentro da célula para produzir energia. Então, se a gente não tem a insulina, a gente não tem quem vá pegar essa glicose do sangue e botar para dentro da célula para produzir energia. Então, aí a gente já tem a nossa hipoglicemia, que é o primeiro sintoma aí que a gente pode ver, onde a gente tem um acúmulo ali da glicose no sangue. E isso vai acarretar diversos outros sintomas metabólicos aí no nosso organismo. Por exemplo, o nosso corpo vai precisar de energia de algum lugar. E da onde que ele vai pegar? De músculo, de gordura. Então, aí a gente já pode desenvolver uma dislipidemia. A gente vai quebrar muito o triglicerídeo. E aí vai gerar corpos cetônicos ali. A gente vai ficar cetoacidótico, quem tem, né? E não trata, pode ficar cetoacidótico. E vai gerar consequências aí profundas, que podem gerar até a morte, né? Então, o tratamento com a insulina é essencial para esses indivíduos que são diagnosticados desde o início do diagnóstico. Então, você foi diagnosticado, já começa o tratamento para prevenir essa descompensação metabólica que pode gerar. Isso mesmo, Bia. Agora vamos falar um pouco sobre o armazenamento, né, da insulina. Então, quando o frasco ainda está fechado, ele precisa ficar na geladeira entre 2 e 8 graus. E o lugar ideal para guardar, né, é aquela gaveta de baixo, onde a gente costuma guardar fruta, verdura, porque Sim. ali a temperatura é mais estável. O que muita gente às vezes tem costume de fazer é guardar na porta da geladeira. E o que acontece? A gente abre e fecha a porta o tempo todo, então a temperatura vai variar bastante. E é claro, a gente tem que lembrar que não se pode congelar a insulina, porque ela vai perder totalmente a sua eficácia. Uhum. E um ponto muito importante também quando a gente fala sobre armazenamento é referente à insulina já aberta. Ela pode ficar fora da geladeira, desde que ela esteja ali até 30 graus. Então, quem mora em locais mais quentes tem que ter muita atenção com isso. Mas ela pode ficar fora da geladeira e ela tem que estar protegida da luz e da exposição ao calor. E um ponto também que é uma dica valiosa é retirar essa insulina pelo menos uns 30 minutinhos antes, se ela estiver na geladeira, para facilitar a aplicação e o conforto desse paciente, para ser algo menos doloroso, menos incômodo. Legal. Né? Uhum. Pegando um gancho no que a Ana Júlia falou, no que a Tássia falou, a insulina ela tem essa variação térmica que ainda é possível garantir a sua eficácia.
Mas a gente tem que se atentar para alguns atos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que pode fazer com que esse medicamento perca seu efeito. Que é, por exemplo, deixar o frasco próximo ao fogão, ou deixar dentro do carro, que faz com que esse medicamento aqueça. E como ele é feito de proteínas, quando essas proteínas são aquecidas, elas se desnaturam. Se elas se desnaturam, elas não têm... Perde a eficiência no nosso organismo, Sim. exatamente. E com isso o medicamento deixou de fazer efeito. E o mesmo raciocínio serve para baixas temperaturas. Não pode ser congelada, como a Ana Júlia disse, e não pode nem mesmo tocar o gelo. Às vezes coloca na bolsa térmica e deixa o frasco encostar no gelo. Isso não pode acontecer. Se acontecer, aquele frasco precisa ser descartado. E isso vai garantir que o tratamento tenha uma eficiência e seja de sucesso. Uhum. Inclusive, se você for viajar, não pode esquecer de levar a insulina de forma correta, ou seja, dentro de uma bolsa térmica, para garantir que ela chegue ao local em boas condições para uso. Tem até umas bolsas que já vem com a separação pra você botar o gelo, que aí não encosta, né? Legal. Igual você falou. Sim. Verdade. Interessante. E após um mês do início do uso, né, a insulina perde a sua potência e precisa ser descartada. Então é muito importante registrar a data de abertura do frasco para ter um controle dessa eficácia, né, da insulina. Da validade, né? Isso, Da exatamente. validade também, Uhum. né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de insulina e a gente vai prosseguir falando da preparação aí, né? Então, o tratamento do diabético tipo 1, ele deve simular a fisiologia do pâncreas, né? Então, o pâncreas, ele tem 2 momentos de liberação ali da insulina. Geralmente, uma liberação basal, que é do nosso dia a dia ali, do nosso natural, e o pós-prandial, que é depois que a gente come. Então, para replicar isso, a gente tem 2 tipos de ações de insulina. A gente tem a ação prandial, que são aquelas insulinas rápidas e ultra rápidas, que é para, quando a gente comer, queimar esse carboidrato aí ingerido. Então, a gente vai consumir mais carboidrato, vai gerar mais a glicose e a gente precisa de mais insulina para pegar e botar para dentro da célula. E tem a basal, que é uma ação intermediária, ou longa, ou ultra longa, que é para controlar esse débito aí hepático da glicose. A gente vai botar aqui na tela um gráfico das insulinas que a gente tem no mercado e o tempo de ação dela no organismo, até para a gente visualizar mais graficamente esse tipo, as longas, como duram menos, mas tem uma ação mais rápida, né? Então, a gente regularmente, assim, no SUS, normalmente a gente usa o NPH e a regular. A regular é justamente o que o nome diz, né? Para regular ali, você teve um consumo porque você comeu, tomou um café da manhã, um almoço, um jantar, você vai regular ali o seu nível de insulina, porque você vai ter mais glicose. E já o NPH é a basal, aquela que a gente usa no dia a dia. Então, o seu médico, junto com você, vai calcular ali o seu consumo de carboidrato durante as suas refeições. Se você optar por uma dose fixa de insulina, você vai ter que sempre se alimentar daquela quantidade. Por quê? Se você normalmente come um arroz, uma batata, e num dia você opta por comer uma salada, você está consumindo menos carboidrato. E se você injetar a mesma quantidade de medicamento, né, de insulina, você vai ter muita insulina e pouca glicose para pegar. E aí você pode gerar hipoglicemia. E aí que também é um grande problema aí que se encontra. Então, assim, você deve realmente manter e regular e entender o organismo para utilizar o medicamento. Tá, dando continuidade do que a Bia falou, um erro muito comum em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 é não aplicar a insulina quando a sua glicemia está normal. E é muito importante a gente ressaltar aqui que mesmo que a sua glicemia esteja normal, você deve aplicar a insulina de ação rápida ou ultra rápida, que é a de ação prandial que a Bia falou. Por quê? Ao ingerir o alimento, a glicemia desse paciente vai lá no alto. E é exatamente isso que a gente está querendo evitar aqui, que é a hiperglicemia, né? Agora, falando dos formatos, né, a insulina pode vir em frascos ou canetas. Os frascos têm 10 ml e precisam ser usados com seringas próprias. Já as canetas, que são bem mais práticas, né, vêm com 3 ml e podem ser descartáveis ou de refil.
né? Sobre as seringas, existem 3 tamanhos. 30, 50 e 100 unidades. Nas de 30 e 50, cada marcação equivale a 1 unidade. Já na de 100, equivale a 2. E, no geral, as canetas são bem mais confortáveis, né, para os pacientes, porque as agulhas são bem menores. E tem um detalhe também que sempre gera muita dúvida, né? É que você não precisa passar álcool na agulha, né? O mais importante é fazer um descarte correto, nunca em lixo comum, descartar em um recipiente próprio e adequado. A gente trouxe aqui uma seringa só para vocês visualizarem como o SUS disponibiliza para os pacientes, até a insulina mesmo, né? Da caneta a gente vai deixar a foto só para ficar bem ilustrar. Visual. E aqui é só para mostrar mesmo como como é que é lá, né? Você pega, abre por aqui e aí tira. Aí aqui a tampinha. Essa é uma de 100, né? Essa é de 100, Isso. Tem de 30, de 50 e de 100. Essa aqui é uma de 100. E aí você tira a tampinha lá na hora, você faz todo o processo de higienização, né? Tira, aí tá aí, a agulha bem fininha, não sei nem se dá pra ver. Não sei, quer dizer, igual blogueira. E aí você pega lá o medicamento, puxa, lá na medida correta, que é o determinado, e utiliza. E um ponto muito importante, que inclusive a Bia falou, é a higienização. A gente precisa estar com o local da aplicação devidamente higienizado e as mãos, gente, porque acaba sendo um veículo de contaminação. Então, um outro ponto também é a limpeza da borracha do frasco da insulina, fazer essa limpeza com álcool. E a insulina NPH, ela é uma substância em suspensão. Então, a gente precisa fazer essa mistura e imediatamente após a mistura fazer a aplicação. E como é que a gente faz essa mistura? A gente vai rolar a caneta, né, ou o frasco nas mãos pelo menos 10 vezes. E a gente inverte a posição e faz mais 10 vezes esse rolamento. Para fazer essa mistura, né, e ter ali uma ação eficiente no uso da insulina. E na hora de fazer a retirada dessa insulina do frasco, a gente tem que fazer a inserção da agulha no meio exatamente ali da borracha do frasco e perpendicularmente, 90 graus. Legal. Então a gente tem que estar atento com isso. E importante também, um volume de ar igual à dose de insulina que vai ser aplicada. Por quê? Para evitar a formação de vácuo. Tudo isso vai trazer um maior sucesso ali para a sua aplicação. E lembrando também que as insulinas NPH e de gludeca, elas podem ser associadas na mesma seringa de insulinas para cobertura prandial, como a Lispro, Asparte ou a regular. Só que a gente tem que estar atento para fazer da seguinte forma: quem age mais rápido entra primeiro na seringa. E quem age depois entra por último na seringa. Boa dica. Para a gente ter ali uma precaução com a protamina, que vai estar presente na NPH e que, em contato com as outras insulinas ali, vai interferir na ação. Então, assim, já os análogos de longa ação e a giargina, que é o 300, não podem estar associados na mesma seringa. Então, a gente observar qual é a insulina que você está usando para você fazer ali a mistura da forma correta, usar rapidamente e fazer a forma ideal de colocação na seringa. Entendi. Então, a dica de quando você for usar junto a mais rápida entra primeiro. Entra primeiro na seringa. Entendi. Normalmente, a aplicação da insulina ela é feita no tecido subcutâneo, que é essa gordurinha que a gente tem logo abaixo da pele. Os locais mais comuns de aplicação, a gente vai colocar uma imagem também aqui na tela para visualizar melhor. É coxa, a parte anterior e nas laterais, o abdômen. No abdômen, a gente tem que tomar o cuidado de dar uma distância do umbigo, que pode ser medido com o dedo mesmo. Se mede 3 dedos de distância do umbigo e pode aplicar. Na parte posterior do braço, nas nádegas também, mas no quadrante superior lateral. E outro ponto importante que a gente precisa alertar os pacientes é
fazer uma diferenciação no local de aplicação. Não aplicar sempre no mesmo local. E o porquê disso? Para evitar a lipodistrofia, que é quando a gordura daquele local, ela muda o seu aspecto. Ela pode ficar endurecida ou ela pode causar depreciações. E se isso acontecer, pode ocorrer uma não absorção adequada daquele medicamento e prejudicar todo o tratamento. E essas medidas, elas são para prevenção de complicações e para o conforto do paciente. Por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Uma melhor absorção, né? Melhor absorção do medicamento. Verdade. E falando em cuidados, na hora de aplicar, tem cuidados específicos se for seringa ou caneta. Por exemplo, na seringa você tem que fazer uma prega, mais ou menos assim, sempre na hora de aplicar. Já as canetas com agulhas de 4 milímetros não precisa dessa prega. E depois da aplicação, não pode ter pressa, tem que esperar um tempinho, também diferente para seringas, 5 a 10 segundos. Você tem que aguardar no subcutâneo, que é dentro da pele, porque a seringa pode ocorrer um refluxo da dose. E na caneta, você tem que esperar 10 segundos e alguns fabricantes até indicam 20 segundos. Porque as últimas gotas, elas saem assim mais lentamente. Então, esses detalhes podem garantir a eficácia do medicamento. Essa prega é feita no movimento de pinça? É como se fosse um beliscãozinho. Assim. A intenção, então, deve ser não pegar o músculo. Isso. Legal. E é importante a gente falar também que as seringas, elas devem ser de uso próprio. Não é ideal que elas sejam compartilhadas. E assim, mesmo que o paciente ele até pode usar essa mesma seringa outra vez, mas só se ela for armazenada de uma forma correta, assim, com uma capa de proteção, alguma coisa assim, e que ela não tenha sido contaminada. Não é o ideal, né? Não é o ideal. É ideal que a gente sempre esteja renovando as seringas. E é indicado também... SUS dá, né? Então... É ideal também não aplicar em regiões que estão machucadinhas, assim, com alguma vermelhidão, ou endurecidas, ou inchadas. Então, sempre procurar uma região mais saudável, vamos dizer assim. A gente tem que lembrar também que a gente não pode pular as doses, né, sem orientação médica, né, porque isso pode descompensar o diabetes, né, e causar complicações gravíssimas. E muito importante, gente, o correto armazenamento, higienização do local, respeitar a dose, aplicar da forma certa é saúde. Isso aí. Em caso de dúvidas, né? Você pode procurar o seu médico, o seu enfermeiro ou a unidade de atendimento básico à saúde mais próxima da sua residência, porque lá você vai encontrar pessoas capacitadas que vão te auxiliar em como armazenar e como aplicar a insulina. Exatamente. Exatamente. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso Endocast. Eu vou deixar aqui um QR Code que vai direcionar vocês para um portfólio, um panfleto que a gente fez com as informações mais relevantes que a gente falou aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo Endocast. Tchau! Gente, maravilhoso!